Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Estou aqui com a minha mãe Isabel Stilwell e eu sou Ana Stilwell. Venho dizer que tivemos um feedback especial em relação ao nosso último podcast, que foi muito divertido e que se chama... Como é que é, mãe? O título? Como falar com os netos sem ofender os pais. Certo. Em que basicamente era um dicionário da linguagem politicamente correta que a nova parentalidade sugere. Exato. Tivemos alguns comentários de algumas pessoas preocupadas que eu estivesse a falar a sério e que pensasse mesmo aquelas coisas. Por isso, podem ir, se não fazem ideia do que é que estamos a falar, podem ir procurar este podcast ou no Spotify, no YouTube, público... O que é que eu me estou a esquecer? Com todas as plataformas, procurem, pronto. E para se rirem um bocadinho, que foi muito divertido para nós fazer portanto, e pelos vistos. E pelos vistos também acharam. Exatamente. Também acharam. Boa, hoje... Ana, hoje eu estou a celebrar o facto de ser avó e não mãe ou pai. Uau, Sim. Nem é dia dos avós nem nada, pois mas não, fazemos. Não é. Tá bem. Mas passei um fim de semana com netos, o que é sempre uma verdadeira felicidade, mas em que cresce sempre a minha admiração pelas mães e pelos pais. Porque, sobretudo quando eles são mais pequeninos, porque não param quietos, quando são adolescentes, porque são adolescentes, em qualquer fase a minha admiração pelos pais é absolutamente brutal. Mas quando eles põem os dedos nas fichas e é preciso correr atrás deles e uma ordem, ainda são pequeninos demais para que baste, a pessoa possa continuar no sofá e diga não mexas aí e funciona, eu olho para aqueles pais, para os meus filhos e noras e genros e penso, meu Deus, os Oscars deviam ir todos para eles, porque é preciso uma energia, uma disponibilidade, um amor e umas hormonas quaisquer, que eu não sei, é oxitocina, acho que não chega, tem que ser todas, para que a pessoa, sinceramente, não desista e não diga, olha, fica para aí porque eu vou dormir, ou eu vou dormir uma sesta, ou eu vou ler um livro. E eu olho para estas mães e penso, de facto... há muito endeusamento e muita magia à volta da maternidade, mas a maternidade ou a paternidade solitárias, e solitárias acabam por ser todas, de certa maneira, sim, é um esforço sobre-humano, não é de facto uma tarefa para os pais fazerem sozinhos. Pois, era isso que eu estava a pensar, é que de facto não há... há muito esta fantasia de quando nós vivíamos em comunidade e quando nós vivíamos em tribos e era mais fácil, mas há alguma verdade nisso, não é? Que é muito difícil imaginar que uma criança que exige atenção 24/24 e que seria muito mais leve se fosse uma coisa partilhada entre quando os avós viviam juntos, quando havia tios e primos, quando há uns primos mais velhos que um brinca um bocado, o outro brinca outro bocado, a mãe vai fazendo as suas coisas e há assim uma sensação partilhada das crianças e não esta loucura de ter que estar constantemente 1 a 1 para essa pessoa. E Ana, um eureka deste fim de semana, ou um eureka, porque quando se está a ficar velho há coisas que aparecem a primeira vez e depois percebemos que já pensámos ou até já escrevemos sobre elas, é que as rotinas e esta coisa das rotinas e as rotinas das crianças pode ser ótimo para as crianças, mas é sobretudo uma cenoura para os pais aguentarem. Eu digo-te, quando alguém acorda às 7 da manhã com uma criança de 1 ano a correr por todo o lado, a única pessoa que a pessoa começa a olhar para o relógio, 1 hora parecem 3. 1 hora parecem 3. Quando a pessoa vai lá brincar com eles, a brincar imenso, e depois olha para o relógio e passaram 10 minutos. E passaram 10 minutos, há uma sensação de quando é que chega a cestinha das 11, quando é que chega o almoço, às vezes não é só porque mudar o chip, não estamos a entretê-los. Ou ter uma coisa para fazer, exato. Fazer não sei o quê. Mas não... Quando é que chega à 6 da tarde para eu poder scroll no meu telemóvel exato. Durante um bocadinho? Quando é que chega ao banho? A pessoa está mesmo a fazer coisas com eles, mas não está a entretê-los, entre aspas. A brincar com eles. Mas e, eu portanto, vi um estudo sobre isso, sobre como nós não devíamos ter a expectativa de brincar
tanto por causa disso, porque se houvesse primos mais velhos e primos mais novos e se tivessem outras crianças a entreter, não é preciso entreter dessa forma, não é? Não é preciso estar, e se houvessem, porque, por exemplo, nós vemos, principalmente com os portugueses, eu acho que tem muito isto, que é, estamos na praia, quando se está na praia, não é preciso entreter, estão lá, vão brincando, vão um bocadinho ao mar, vão um bocadinho, mas não é esta coisa de estar constantemente a estimular. Mas a minha pergunta é, estamos a fazer isto mal? Esta parentalidade está mal feita porque estamos tão preocupados em acertar e em estimular e em lembrar, ou é sempre assim, não há nada a fazer e é aguentar? Eu acho que muitas vezes eu ia a jardins de infância e a creche com os livros dos mais pequeninos e falar com os avós, e muitas vezes as educadoras diziam, com um ar de muita crítica, que havia pais que saíam do emprego e ainda iam ao cabeleireiro a fazer as unhas antes de ir buscar as crianças. E que não, coitadinhas das crianças. E, de facto, os pais estão enfiados nesta gaiola, quer dizer, estão ou no trabalho ou com as crianças ou e se tiram há algum tempo, estão a incumprir quase em clandestinidade, quase porque há alguém que os está a julgar porque precisam de tempo para eles. Sim. E eu acho que, basicamente, depois tentam, quando estão com eles, compensar loucamente portanto, vem a suposta falta que lhe fazem. E nesse sentido as rotinas são boas se trouxerem e apaziguarem os pais. Porque muitas vezes, independentemente, e hoje não estamos a falar do que é que as rotinas podem beneficiar, a criança pode beneficiar da rotina. Mas a verdade é que temos que pensar também que há muitos mães e pais tecnocratas que se habituaram no emprego e em todo o lado, a sua vida é regida por organização e, portanto, a ideia de que a vida familiar não cumpra horários e não seja organizada, para elas também é assustadora. É dolorosa, sim, é dolorosa e dá a sensação de perda de controle. Mas, por outro lado, por amor de Deus, pais, deem a vocês próprios cenouras. Porque, exato. E procurem aquilo que é... Porque a questão é que nesta demonização de não podemos ser militares ou não podemos ter as coisas muito organizadas e temos que ir ao ritmo da criança, que às vezes vamos nesse excesso de vamos ao ritmo da criança. Se isso for completamente contra a nossa natureza e tivermos constantemente a ir contra aquilo que precisávamos, quer dizer, olha, independentemente se isto é melhor para ele ou não, eu preciso de saber que esta hora ele vai estar a dormir e é sempre esta balança que tem que ser posta em causa e que é muito mais importante do que, em teoria, as crianças precisam de rotina ou, em teoria, as crianças devem seguir. Como mãe, o que é que eu preciso para ser a melhor mãe e a melhor pessoa? Exatamente. Mesmo que isso não bata sempre certo com a teoria da moda. Mas vai bater, não é com a teoria, mas vai bater com as necessidades da criança, porque, no fundo, nós, mães, o que nos ajuda mais é ter as necessidades deles bem supridas, porque senão temos que voltar a andar na roda grande e começar a compensar. Por isso vai bater certo, é preciso confiar que não faz mal a pessoa dizer, para mim é super importante ter horas, e mesmo em relação à amamentação em demanda, etc., que é muita moda, não faz mal uma pessoa dizer assim, está bem, eu sei que em teoria ele tem que comer e eu tenho que ter cuidado com isto, mas eu preciso de saber a que horas é que ele vai mamar e a que horas é que eu vou pegar nele e vou embalá-lo, mas não lhe vou dar de mamar porque pronto, isso não faz mal. Eu acho que muitos pais estão com medo de tomar essas decisões e pôr-se a si próprio um bocadinho em frente, em primeiro lugar. Por isso, pronto. E os avós podem fazer isso melhor e podem ajudar os pais a fazer isso melhor. Ou seja, ficar com eles o fim de semana não precisa de ser sem os pais. A ficar com eles, brincar com eles, porque também há muito esta coisa do agora ficas tu, eu vou descansar, mas tem que ser sem eles. Isso para uma mãe recém-mãe pode não ser nada agradável. De ir um fim de semana fora pode não ser nada agradável. Mas ter lá a avó e brincar aos bocadinhos pode ser e ter uma refeição em cima da mesa porque o avô fez. E isso vale ouro, então. Isso vale ouro. Por isso, obrigada aos avós e avós que cozinham coisas para as mães. Até para a semana. O público fica no ouvido.